Finalmente saíram os 2 primeiros episódios da nova série de Alien Earth. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões sobre a série, os 2 primeiros episódios que foram lançados, algumas referenciazinhas e paralelos que a série traz com a franquia geral, mas na sexta-feira, 9 da noite, eu vou fazer uma live completa com todas as referências e easter eggs que você pode ter perdido no episódio. Alien Earth é ambientada em 2120, 2 anos antes do filme original, estando num mundo dominado por corporações tecnológicas que disputam o futuro da humanidade. Depois da queda da nave USCSS Madnaught, da empresa Weyland-Yutani, na isolada Prodigy City, que é território da corporação rival, as duas empresas lutam pelo controle de uma carga cheia de alienígenas, incluindo o xenomorfo. A série traz vários personagens sintéticos, ciborgues e os inéditos híbridos, como a Wendy, que é a nossa protagonista criada a partir da consciência de uma criança que estava com uma doença terminal. Ela ganha um corpo sintético e integra os Garotos Perdidos, um grupo de crianças transformadas em soldados com força sobre-humana. Enquanto isso, assistimos também o jovem CEO da Prodigy, chamado de Boy Cavalier, colocando as crianças em perigo ao mandá-las numa missão para recuperar o que tiver de valioso nessa nave caída. A série tá saindo aqui no Brasil pelo Disney Plus semanalmente, toda terça-feira, às 9 da noite. Mas essa semana eles já liberaram os 2 primeiros episódios, o primeiro chamado Neverland, Terra do Nunca, e o segundo Mr. October, o Senhor Outubro. Os 2 episódios têm ali uma duração de quase 1 hora, que eu sei que é muita coisa, e geralmente eu acho que séries desse tipo, que são dramáticas, de ficção científica, onde você tem toda uma construção de mundo e você tem que desenvolver um monte de personagens, realmente faz sentido você ter episódios de duração maior. E ainda mais considerando que vamos ter menos de 10 episódios por temporada, eu acho interessante a gente ter um pouquinho mais de desenvolvimento dos personagens. Até agora não tem nenhuma confirmação se vamos ter uma segunda temporada ou se essa temporada vai ser fechada, se ela vai ter algum gancho. Então tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo e nos vídeos seguintes vão ser só sobre os episódios que vão ser liberados semanalmente. A primeira coisa que me chama muita atenção nessa série, principalmente o primeiro episódio, é o Noah Hawley, que é o criador da série. Eu sou muito fã dele, eu gosto de todas as produções que ele já fez pra TV. Ele fez Legion, que eu sou apaixonado. Pra mim, a melhor série já feita em um universo de super-herói de todas, porque ela representa o Legion, que é o filho do Xavier ali, dos X-Men. Então é uma série que tecnicamente é da Marvel, mas não leva em consideração nada da Marvel. Ao mesmo tempo, ele também tem uma série de Fargo, que é uma adaptação do filme dos irmãos Coen, que também não leva muito em consideração o filme original, e aqui em Alien parece que ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai levar em consideração alguns nomes e referências que são essenciais para compreender o universo de Alien, mas em geral acho que ele não vai se prender muito na linha do tempo dos filmes, tanto que tem um vídeo aqui que eu já fiz pro canal falando de como eu acho que essa série tecnicamente não vai ser canônica. E esse primeiro episódio é dirigido pelo próprio Noah Hawley. Eu acho que ele é um excelente diretor, principalmente pro formato televisivo. Eu já assisti um filme dele que eu não gostei muito, que é o Lucy in the Sky. Pra cinema eu acho que talvez ele não tenha a mesma sensibilidade, mas pra televisão ele sabe trabalhar demais toda a construção de tensão, a ambientação do universo. E esse primeiro episódio de Alien, principalmente esse do Neverland, eu acho que é uma aula de construção de enredo, personagem e de direção. Na questão visual e técnica, eu acho que tá impecável, não tem que mudar nada essa série. Eu já vi algumas pessoas reclamando que não gostaram muito de umas decisões criativas dele, porque, por exemplo, ele tem uma mania de usar alguns dissolves ali pra fazer umas transições que são bem interessantes, então ele usa umas sobreposições de imagens. Eu adoro que ele deliberadamente transpõe exatamente imagens que são bem contrastantes uma da outra, às vezes uma coisa super séria com uma coisa mais ridícula, então ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, ele tá criando toda uma dinâmica que é construída exatamente em cima da contradição dos personagens. A gente tem um lado do elenco que é desses personagens infantis que tem os corpos colocados nesses androides sintéticos, então eles são tratados de uma forma mais leve, mais descontraída na maioria das vezes, enquanto tem um outro lado da trama com ciborgues, humanos e os sintéticos puros, que é muito mais séria, são personagens muito mais centrados, eles não ficam fazendo piada, então ao mesmo tempo que os temas da série são meio óbvios, eles também são muito bem trabalhados, principalmente através da direção do Noah Hawley. Tem aquela coisa de chamar o território de Prodigy da Terra do Nunca. O Boy Cavalier, ele é basicamente o Peter Pan. Ele é apelidado de Garoto Gênio. O filme do Peter Pan passa no telão. A gente tem os Garotos Perdidos, principalmente no primeiro episódio, que é dirigido por ele. Já no segundo, que é dirigido pelo Dana Gonzalez, eu não senti tanto essa exploração dos temas, mas pelo menos a ação tá muito mais bem feita. Tem toda uma sequência no interior de uma sala interativa que eu achei maravilhosa e tem um dos melhores exemplos de efeitos especiais bem aplicados numa série de televisão. Porque
porque geralmente na TV você não tem um orçamento muito grande ou você não tem tempo para trabalhar algum elemento visual com o mesmo cuidado que você vai ter no cinema. Só que a equipe de Alien Earth, ela é tão boa e trabalha em tanta sinergia que mesmo um episódio que não tem o Noah Hawley no comando, ela tem um apelo estético impressionante ao ponto de parecer que tudo é bem cinematográfico. Então, se você passasse um episódio de Alien Earth no cinema, não tinha como uma pessoa achar que é só um episódio de TV. If I'm not human, what am I? Whatever you want to be. Por um lado, ele tá debatendo essa coisa dessa morte da infância, o fim da infância desses personagens, e ao mesmo tempo ele tá falando sobre esses outros personagens adultos que nunca tiveram uma infância ou estão presos nela e tentam manter essa infância ou essa época que eles nunca viveram ou que eles querem viver pra sempre. Eu sei que é meio batido dizer que uma série tá falando sobre o que realmente importa ser um ser humano, mas eu acho que nesse caso aqui o Noah Hawley tá levando toda essa temática de um jeito bem literal, porque pouquíssimos dos personagens são humanos de verdade, e até aqueles que são confirmados como seres humanos não atuam dessa forma e você fica meio que na dúvida do que você está assistindo de verdade. Na questão do elenco, os dois personagens que eu mais gosto até agora são o Kirsch, que é interpretado pelo Timothy Olyphant, que é um ator que é maravilhoso, eu adoro ele. Ele consegue trazer uma mistura de um drama mais sério, um personagem bem complexo, mas ao mesmo tempo ele é sarcástico. Parece que ele não quer muito estar ali com aqueles outros personagens infantis, mas ele passa uma sensação de confiança e ao mesmo tempo de que você não deixaria uma pessoa sozinha com ele. E um outro personagem que eu tô gostando muito, mas pelo exato oposto, é o Boy Cavalier, que é o antagonista da série. Eu sei que obviamente o Xenomorph e os alienígenas são os grandes vilões, os monstros, mas em toda a franquia Alien, o grande antagonista é sempre o capitalismo. Eu não lembro o nome do ator, mas eu sou apaixonado no jeito caricato que ele interpreta o personagem dele. Ele é basicamente o Mark Zuckerberg, com todo mundo chamando ele de garoto gênio, o super intelectual que vai mudar o mundo. Toda hora ele tem uma ideia nova, ele acha que é a única pessoa capaz de fazer aquilo. Ele também fica vigiando todo mundo constantemente. Ele tá numa briga com outras grandes empresas, então temos essas grandes corporações tecnológicas competindo para ver quem vai ter o monopólio verdadeiro, igual acontece hoje em dia. Então eu tô adorando até agora que os meus dois personagens favoritos são exatamente opostos na escala dramática. Um deles que é super sério, com uma atuação mais clássica e complexa, e o outro que é caricato e feito exatamente para ser uma figura antagônica, meio que uma ameaça ambulante. Quanto aos outros personagens, eu admito que até agora eu tô achando que eles estão atuando bem. Para mim, eles estão conseguindo emular bem essa ideia de uma criança num corpo novo, tentando se adaptar e tentando questionar toda a sua nova vida, tentando explorar um pouco o seu passado, mas até agora a série, pelo menos o enredo até agora, tá focando muito mais só na Wendy. Todos os outros garotos perdidos, todos os outros personagens, sinceramente, se eles não tivessem nomes de personagens que já são de Peter Pan, eu acho que eu não ia lembrar o nome de nenhum deles. Então, por enquanto, nesses dois primeiros episódios, eles ainda estão se misturando um pouquinho pra mim como arquétipos sem muito desenvolvimento. Como eu falei, tirando a Wendy, que tem uma complexidade própria ali no personagem, todo o desenvolvimento, com uma subtrama, com o irmão. Então a Wendy, obviamente, vai ser muito bem construída ao longo da temporada. E como eu mencionei o enredo, eu acho que até agora ele tá sendo bem construído, ele tá trazendo toda uma tensão devagar, ele tá esticando ali o horror. A gente teve algumas sequências já de ação muito boas com o Xenomorfo, com outros alienígenas novos. Eu vou falar muito melhor deles na sexta-feira na live, porque a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o comportamento de cada um, de onde que cada um pode ter vindo, o que cada um pode fazer. Então, eu sei que a gente vai falar mais das referências na live, mas tem algumas coisas que eu quero mencionar aqui que eu gostei bastante, como por exemplo, a abertura com aquele texto que parece ter saído de uma coisa meio Blade Runner, explicando os sintéticos, os androides e os híbridos, toda aquela sequência inicial que é muito fiel ao interior da Nostromo do filme clássico, a dinâmica dos personagens. Eu achei que foi uma ótima sacada para poder mostrar melhor como eles se comportam e também trazer uma alusão ao filme original, mas sem ser apenas uma mescla de referências vazias. Ao contrário do último filme de Alien, o Alien Romulus, que eu não achei ruim, mas uma coisa que me incomodou bastante daquele filme é que ele sempre tá tentando reestabelecer a franquia num estado muito mais seguro, como se ele estivesse tentando voltar para um ponto antes dos filmes ficarem complicados demais. Já o Alien Earth eu tô adorando porque ele apenas ignora tudo isso e ele vai direto pro que interessa. Ele quer um enredo com temas que se desenvolvem com cuidado, drama com personagens bem
escritos e uma direção de qualidade. Eu amei os 2 primeiros episódios de Alien Earth, não só porque eu adoro a franquia Alien, mas também porque eu sou muito fã do Noah Hawley e ele raramente erra quando tá fazendo uma série de TV. Diz aí nos comentários o que você achou sobre os 2 primeiros episódios de Alien Earth. A gente vai estar aqui toda semana falando de cada episódio novo e toda sexta-feira nós vamos estar aqui também para poder falar de todas as referências, easter eggs e, obviamente, teorizar bastante sobre essa série que mal começou e a gente já considera pra caramba. Até a próxima, tchau!